Juízes capítulo 2. O anjo do Senhor em Boquim. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim, e declarou, : Eu vos fiz subir do Egito e vos trouxe a esta terra que eu tinha prometido por juramento a vossos pais. Eu ordenara, : Jamais quebrarei a minha aliança convosco. Nós estamos com uma Bíblia King James atualizada, uma Bíblia de estudo. Eu estarei lendo aqui o comentário. Essa é a manifestação do Espírito de Deus numa teofania. A obra do anjo de Yahvé, nessa passagem, forma um paralelo com o profeta anônimo em Juízes 6, 8 ao 10, e com a própria palavra de Deus em Juízes 10, 11 ao 14, chamando a atenção do seu povo. Gilgal, de onde foi deslocado o tabernáculo, é o lugar onde Israel se estabelecera originalmente em Canaã, sob a liderança de Josué. Josué 4:19, Josué 5:12. O grande tema do Êxodo é referido muitas vezes como a suprema evidência do amor e do cuidado redentor de Yahvé por seu povo. Êxodo 20, versículo 2, em relação a Gênesis 15:18. Hebreus 6:13. Quando Deus fez sua promessa a Abraão, jurou por si mesmo, tendo em vista não haver outro maior por quem jurar. Versículo 14 de Hebreus 6. E declarou: Esteja certo de que eu o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. Aí fala, sendo assim, havendo Abraão esperado com paciência certeira, alcançou a promessa. Veja só aqui o comentário. É próprio dos seres humanos fazer juramentos. Isso devido à situação decaída da humanidade, na qual a palavra das pessoas nem sempre é fiel e suficiente. Deus, ao fazer um juramento, demonstra que não há ninguém além dele mesmo, cujo nome possa autenticar sua palavra. Humaniza-se mediante uma característica cultural, moral e ética de grande valor entre os humanos e nos oferece garantia em dobro quanto ao cumprimento cabal da sua promessa. Gênesis 22, 16 ao 18. A expressão idiomática hebraica literal usada por Deus com Abraão, registrada nos manuscritos originais é: Abençoando te abençoarei, que indica um juramento ou promessa incondicional e permanente. Voltando em Juízes, versículo 2, continuando. Quanto a vós, não fareis qualquer pacto ou acordo com os habitantes desta terra, antes destruireis os seus altares. Contudo, não escutastes a minha voz? Por que fizestes isso? Versículo 3, por isso vos asseguro, não expulsarei estes povos de diante de vós. Serão vossos opressores, e os seus deuses serão uma cilada constante para vós. Versículo 4. Assim que o anjo do Senhor pronunciou essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo começou a lamentar em alta voz e a chorar amargamente. Versículo 5. Por este motivo, chamaram ao lugar de Boquim, pranteadores. E ali eles ofereceram sacrifícios a Deus, o Senhor. Israel ocupa a terra e Josué morre. Versículo 6. Então Josué se despede do povo, e os filhos de Israel partiram cada qual para a sua herança, a fim de ocupar a terra. Versículo 7. O povo de Israel serviu a Deus, o Senhor, enquanto Josué viveu. Depois que ele faleceu, eles ainda continuaram a servir o Senhor durante toda a vida dos anciãos, os líderes do povo que sobreviveram a Josué e que conheceram todas as grandes obras que Yahvé fizera em favor de Israel. Versículo 8. Josué, filho de Num, servo de Yahvé, o Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Versículo 9. Foi sepultado na terra de sua herança em Timnat-Heres, região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás.
Versículo 10. Depois que toda aquela geração morreu e foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que se esqueceu do Senhor e das orientações e dos grandes feitos do Senhor em benefício do povo de Israel. Israel abandona o Senhor Deus. Versículo 11. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e prestaram culto e serviço aos Baalins. Versículo 12. Abandonaram Yahvé, o Deus de seus pais, que os tinha feito sair da terra do Egito, e passaram a servir e adorar vários deuses cultuados pelos povos ao seu redor, provocando a ira do Eterno. Versículo 13. Deixaram a Yahvé e prestaram culto a Baal e a Astarote. Versículo 14. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores que os expoliaram, e os entregou aos inimigos que os cercaram, e não puderam mais oferecer-lhes resistência. Versículo 15. Em todas as batalhas que os israelitas empreendiam, a mão do Senhor era contra eles para lhes derrotar, conforme tudo quanto lhes havia advertido e jurado, e grande aflição e angústia dominavam todo o povo. Versículo 16. Então Yahvé levantou juízes, líderes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam para saquear. Versículo 17. Mas não escutavam nem mesmo aos seus juízes, e se prostituíram a outros deuses, e se prostraram diante deles. Depressa se afastaram do caminho que seus pais haviam seguido, obedientes aos mandamentos do Senhor, e não acompanharam a devoção de seus antepassados. Versículo 18. Quando Yahvé lhes suscitava juízes, o Senhor estava com estes líderes e os salvava das mãos dos seus inimigos durante todo o tempo em que vivia o juiz escolhido, porquanto o Senhor se comovia por causa dos clamores dos israelitas diante da opressão causada por seus seguidores e dominadores. Versículo 19. Mas, assim que morria o juiz, os israelitas reincindiam em seus erros e se tornavam ainda piores do que os seus pais. Seguiam a outros deuses, serviam-nos e se prostituíam perante eles, e em nada renunciavam às más obras praticadas e o caminho obstinado que trilhavam. A resistência dos inimigos. Versículo 20. A ira do Senhor se inflamou então contra todo o povo de Israel, e ele declarou: considerando que este povo transgrediu a aliança que eu havia estabelecido a seus antepassados e não escutou a minha voz. Versículo 21. Também eu não expulsarei mais de diante dos israelitas nenhuma das nações que Josué deixou ficar quando morreu. Versículo 22. A fim de, por meio delas, submeter Israel à prova, para ver se aprenderá a guardar o caminho de Yahvé, e se andará nele como o fizeram os seus antepassados. Versículo 23. Esse é o motivo porque o Senhor permitiu a essas nações a ficarem na terra, e não teve pressa de as expulsar, e nem as entregou nas mãos de Josué. Muito bem, então nós concluímos a leitura de Juízes capítulo 2. Nós estamos lendo o Velho Testamento, eu sempre falo isso, mas nós cremos no Novo Testamento, porque o Velho Testamento se cumpriu em Jesus. Agora, nós apenas ouvimos o que Jesus diz ou confirmou no Novo Testamento. Mas então por que estou estudando o Velho Testamento? É para nós termos o conhecimento, também conhecimento histórico. E nós vivemos, buscamos viver, buscamos obedecer em todo o tempo Jesus no Novo Testamento. Todas as dúvidas, então, nós extraímos a resposta, esclarecemos aqui na Bíblia. Por isso somos instruídos para lermos as Escrituras e colocar em prática em nossa vida diária. Ler a Bíblia e praticar. Até o próximo vídeo.